Então, estamos iniciando aqui a nossa gravação de hoje, dessa aula de filosofia. A gente vai falar sobre filosofia moderna. E aí a gente vai falar, né, de um cara, que é o René Descartes. Filosofia moderna e René Descartes são temas, assim, muito recorrentes no Enem. Então, a gente vai ver um pouco dessa filosofia, o que significa quando a gente fala de filosofia moderna, e um pouco do pensamento do René Descartes, tá bom? Eu mudei aqui a tela, vocês conseguem ver? Uhum. Beleza. Sim. Então vamos lá. Quando a gente fala de filosofia moderna, a gente fala de uma corrente, de um momento, né, da história da filosofia, no caso, a filosofia ocidental. No entanto, a gente também fala de uma corrente de pensamento, uma corrente ideológica, que ela se estende, né, ela vai mais ou menos do final do século XIV, século XV, até o século XVIII. Tá? Então, ela marca, né, esse é um período da filosofia ocidental que marca uma mudança de pensamento do período medieval, que é, como a gente viu, né, era muito voltado para a fé cristã, então a gente viu o pensamento da escolástica, né, Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino. Então, é um momento que a gente tem essa virada de pensamento da fé cristã para uma reflexão em torno do conhecimento humano e a valorização da razão. Né? Então, é um período longo. No entanto, o que a gente vê é que vários outros pensamentos, né, várias correntes de pensamento, elas começam a surgir nessa época e ser defendidas, né? Elas começam a serem defendidas por outros filósofos, por outras correntes de pensamento, tá bom? Esse contexto, o contexto histórico, né, é mais ou menos que é esse que eu falei, do século XIV ao século XVIII, é o período que compreende entre o Renascimento e o Iluminismo. É um período também marcado pelo declínio, né, do período medieval, a ascensão da burguesia, a reforma protestante e as grandes navegações. Né? Então, outras coisas aconteceram nesse momento, mas é importante a gente ter em mente que esses acontecimentos históricos, eles também provocaram uma mudança de pensamento na época. Quando a gente fala da ascensão da burguesia, a gente está falando da ascensão de uma outra camada da sociedade, que agora, exatamente por ter poder econômico, ela também quer o poder político. A gente já falou um pouquinho da reforma protestante, então Martinho Lutero, né? Ele foi fundamental, vocês vão ver isso com certeza na aula de história. Então, ele foi fundamental também para uma outra mudança de perspectiva em relação à própria religião, né, que tinha como domínio a religião católica. Então ele passa, né, o Lutero, ele funda uma outra religião, exatamente porque ele acha que a religião católica ela se perde, né, ela se perdeu, né, em relação à questão do poder e tudo mais. E as grandes navegações, né, então é um período de muitas descobertas, exatamente porque as navegações elas começam a avançar em termos de tecnologia mesmo. Então, começa a se explorar outros continentes, para além do continente africano, que já era muito explorado nessa época, né? Mas também outros continentes como as Américas, né? O que a gente hoje chama de Américas. Então é um momento realmente assim, né? São séculos de ebulição mesmo de vários acontecimentos históricos que influenciam na mudança de pensamento da época. Quando a gente fala de mudança de pensamento, a gente fala de mudança de paradigmas, né? Paradigma é uma palavra que quer dizer isso, é modelo, modelo ou padrão de pensamento. Vocês estão vendo esse slide, né? Roxinho. Estou. Beleza, Uhum. beleza. Quando a gente fala então de mudança de pensamento, a gente fala da ascensão de outras correntes de pensamento. O ceticismo talvez seja a principal delas, né? Quando a gente fala de ceticismo, né, o cético é aquele que duvida de tudo, antes de qualquer coisa. Né? É uma corrente de pensamento que surge na Grécia antiga e que ela é recolocada, né? Alguns pensadores têm acesso, né? Pensadores no caso, né? Da Idade Média têm acesso aos livros e aos escritos do ceticismo antigo, né? Greco-romano, e começa a trazer, né, o ceticismo também como uma outra corrente que se opõe às tradições religiosas e filosóficas, mesmo as filosóficas da época. Então, o ceticismo ele é colocado em questão ali, né, justamente para questionar as tradições religiosas da época, né, e aí da Idade Média. Esse ceticismo ele recoloca também o lugar do ser humano. Então, começa também a ser defendida uma independência
do ser humano em relação ao mundo que a gente chamaria de mundo sobrenatural, o mundo metafísico. Essa palavra metafísica, eu já vi ela aparecer numa questão do Enem, tá? Também já vi ela aparecer numa outra questão, eu não vou agora correr sobre ela, mas uma questão da UERJ, que quer dizer isso, metafísica, fora da física, que é o sinônimo, né, de sobrenatural. Então, o ser humano ele passa a se colocar no centro das coisas e a se distanciar das narrativas religiosas mesmo, né? Um outro distanciamento que acontece, é um fato histórico muito importante, é que a Igreja Católica ela já não tem mais tanto poder. Ela vai perdendo poder ao longo desse período, né? Então, e é um período, né, da ascensão dos Estados-nação, ou Estados-nações, né, europeus que começam a se formar nesse período. E aí a Igreja Católica, ela já não, ela tem influência, ela ainda é uma instituição poderosa nesse momento, mas ela já não tem tanta influência como no período da Idade Média, né? É claro que se a gente está falando, né, de um período muito marcado por outras correntes de pensamento, a gente também tem uma discussão sobre a vida social e a organização política. Então, muitos filósofos eles começam a se questionar acerca do Estado, da política, que tipo de organização política serviria para cada país. A gente vai ver, por exemplo, em outra aula, Maquiavel. Ele começa a falar sobre política, sobre como deve se comportar o príncipe, sobre o que é poder nessa época. E aí a filosofia, por sua vez, ela, claro que ela vai se tornando mais laica. Laico, né, quer dizer isso, né? Um tipo de pensamento que não é regido por uma religião. Né? Ele é regido muito mais pela razão do que pelas explicações religiosas. Né? E aí, quando a gente está falando de uma mudança de perspectiva do pensamento ocidental, é interessante, né, esse sociólogo, Stuart Hall, um sociólogo jamaicano muito importante, maravilhoso, ele vai falar muito, eu estudei muito ele para a gente falar sobre teoria, né, em relação à cultura, né? E o Stuart Hall, quando ele vai pensar essas mudanças de perspectiva do pensamento ocidental, ele fala que o iluminismo ele foi fundamental para a mudança de perspectiva de um sujeito, né, de um ser humano, que ele era regido pela religião e ele passa a ser regido pela razão. Tá? Então ele até fala, né, que o sujeito iluminista do século XVIII, que aí a gente já está falando já do final desse período, né, que na verdade não é um final, né, digamos assim, o século XVIII é o período onde a filosofia moderna ela ganha um espaço assim, ela se estabelece, né? E de fato substitui os outros modos de pensar anterior a ela. Então ele vai dizer, né, que esse sujeito iluminista ele é o sujeito regido pela razão, pelo pensar e pelo agir conscientemente. E aí ele resgata até a frase do René Descartes, né, que a gente vai estudar agora, que é essa frase penso logo existo. Ou seja, é esse sujeito que ele possui uma identidade centrada, estável, o quê? No pensamento. Então, é um sujeito cético, né? Ele, antes de qualquer coisa, ele, antes de acreditar em qualquer coisa, ele duvida, e, ao mesmo tempo, ele recorre à autonomia do seu próprio pensamento. Então, a filosofia ela tem um papel fundamental nessa busca, nesse momento, por um sujeito autônomo, que ele pensa por si só, né? Que ele defende a razão como uma forma de conquista de autonomia em relação a qualquer outra coisa que possa enganar a razão. Tá? Então, é claro que as perguntas mudam. Quando a gente fala de filosofia, a gente fala de pergunta, né? Que perguntas são importantes naquele momento? Qual é a pergunta fundamental? Então, quando a gente pega a filosofia antiga, né, e também a filosofia, né, essa filosofia antiga, no período medieval, né, quando a junção da razão e da fé, né, e aí a filosofia ela ajuda esse período medieval a formar as bases da Igreja Católica, a pergunta principal é o que é a verdade e o que é o conhecimento. E é claro que a verdade e o conhecimento está muito ligada à fé. Né? Ela tem as explicações divinas. A filosofia moderna, aí ela traz aquela outra pergunta que está no outro lado, que é como é possível obter o conhecimento verdadeiro? Né? Então, parte-se do princípio de que, mais do que a verdade, é como é possível chegar à verdade. Né? E aí a gente tem esse cabeludo aí, que é o René Descartes. Né? Ele é, de fato, considerado o primeiro filósofo moderno, ou até por muitos o pai da filosofia moderna.
E aí o Descartes ele faz um movimento importante que ele junta a ciência da matemática com a filosofia. Então ele acha o seguinte, que o pensamento crítico filosófico, ou seja, regido pela razão, junto com as regras e com as leis da matemática, essa junção ela pode trazer para a gente a possibilidade de fazer previsões do mundo físico. Previsões são predições, né, como está colocado aí, né, nesse texto. Né? O que é o mundo físico? Então ele vai dizer, a gente pode olhar os fenômenos da natureza e prever esses fenômenos. A gente pode olhar o mundo, né? Então, e fazer, medir o mundo, então fazer mapas. Então é por isso que as coordenadas cartesianas, vocês aprendem elas na geografia, às vezes também na geometria, a física também, de alguma forma, ela olha o pensamento cartesiano, que o cara, ele ao mesmo tempo que ele propõe um novo modo de pensar filosófico, ele também propõe novas teorias no campo da matemática. Sinistro, né? Então ele vai trazer isso tudo, inclusive muitos dos mapas modernos que a gente usa, ele usa, a gente ainda estabelece, né, razões matemáticas e geométricas a partir como base primeira, principal, o pensamento cartesiano, né? O gráfico, né? As coordenadas cartesianas, né? E é claro, como um homem de sua época, Descartes ele defende isso tudo a partir da razão, né? O racionalismo cartesiano. Então, assim, é isso que a gente viu, né? O que o Descartes quer fazer é o seguinte, gente. Nesse período, a gente tem uma ascensão também das técnicas, né? O mundo ele também está muito preocupado. Ele passa a valorizar também o conhecimento técnico, né? E aí ele vai falar, pô, mas a filosofia? Qual é o lugar da filosofia nessa relação com o conhecimento técnico? É por isso que ele vai dizer que a filosofia ela pode se juntar à matemática, né, principalmente porque, né, em busca da obtenção de um conhecimento seguro. Ele vai dizer que a filosofia ela pode ajudar as ciências, tá, a obter um conhecimento seguro. E para isso, ele desenvolve um método, né, o método cartesiano. Foi um método extremamente importante para o desenvolvimento da ciência moderna. E é por isso que a gente fala que a filosofia ela é a mãe das ciências. Né? Primeiro, a gente já viu numa outra aula, a gente falou um pouco sobre os filósofos antes de Sócrates. A gente também chama eles de filósofos pré-socráticos, que são filósofos muito, muito antigos, gregos, que eles propõem uma nova forma de pensar a partir não da observação ou da crença dos mitos, mas a partir da observação da própria natureza. Então a gente chamava até de filósofos da natureza. Esses filósofos, eles, digamos assim, já propunham ali vários métodos e várias formas de conhecimento que foram estudados novamente nesse período pela ciência e pela própria filosofia, tá? Então é nesse momento que a filosofia ajuda a ciência a pensar, ajuda a ciência a rever, né, o seu modo de olhar e de observar o mundo. É por isso que a gente diz que a filosofia é mãe da ciência moderna. Tá? E aí a gente tem que entender o que é o racionalismo cartesiano. Eu não sei se vocês lembram que a gente falou um pouco do racionalismo a partir de filósofos antigos como Sócrates e Platão, ou o próprio Aristóteles mesmo, né? Eram filósofos que defendiam a razão. Tá? Só que o racionalismo cartesiano ele pega essa mesma linha, ou seja, que só é possível você chegar ao conhecimento verdadeiro a partir da razão, trazendo uma diferença. Para Descartes, a razão sozinha ela pode levar a gente, ela pode ser enganada. A razão ela precisa de um instrumento que a gente possa verificar ela. Então, o nosso pensamento, para ele pode ser levado ao erro, ao engano. Então, a gente precisa ter alguma ferramenta, algum meio, algum método de verificar se esse nosso pensamento ele é um pensamento válido ou ele é um pensamento que ele está enganoso, né? E aí é a hora que ele vai dizer o seguinte: um princípio, gente, cartesiano, que isso assim, eu sempre aposto que esse raciocínio aí, essa dúvida hiperbólica, ou esse princípio cartesiano,
né, do método cartesiano, ele sempre cai em alguma prova, que é a tal da dúvida hiperbólica. Hipérbole, né, é uma figura de linguagem que ela faz exatamente isso, ela exagera tudo, leva tudo ao exagero, e Descartes ele fala que a gente tem que levar a dúvida ao exagero, que a gente tem sempre que duvidar do que a gente está pensando, né? Então ele vai dizer, essa dúvida dele ela se justifica, né, a partir de 3 argumentos. Então, primeiro ele vai dizer o seguinte, que os nossos sentidos eles podem enganar o nosso pensamento. Olha que coisa doida. Ele resgata Platão, né? Que o Platão lhe diz exatamente isso, né? Que os sentidos eles enganam a gente e que a gente deveria, né, pensar, né, e colocar, né, o nosso pensamento, né, baseado na razão. Em segundo lugar, ele justifica, né, ele fala que a gente tem sempre que duvidar muito do nosso pensamento. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pode não saber distinguir o que é uma realidade que está na nossa mente ou o que é uma realidade do mundo exterior. Eu sei que isso é muito doido, gente, mas ele usa como argumento o nosso sonho. Ele vai dizer que às vezes eu estou aqui, você está aí na sua casa assistindo aula, né? Ou pelo menos eu acho que você está aí, né? E eu estou aqui. Então ele vai dizer o seguinte, que eu não sei se eu estou aqui, você está aí, se isso aqui é só um sonho, entendeu? Para ele, nosso pensamento ele pode, inclusive, ser enganado nesse sentido, né? E por último, em terceiro lugar, que é uma coisa estranha da gente falar, mas que era um pensamento recorrente na época, né? Que ele vai dizer que a gente pode ter dentro da gente uma espécie de um gênio maligno. Olha que coisa doida. Ele diz o seguinte, isso aqui é uma questão, né? Quem diz que não há um Deus ou um demônio malévolo, poderoso e astuto que dedicasse todas as suas energias para enganar os homens? Olha que coisa doida. Eu não sei se, para ajudar a gente a pensar, aquela imagem, né, sabe, se vocês já viram um desenho animado, né, que vem um anjinho, vai no ouvido e te dá uma dica, fala, faz tal coisa. Aí, no outro ouvido vem um diabinho e fala assim, não faz não, ó. Então, a gente fica o tempo inteiro, né, regido por esse gênio. Então, ele vai dizer isso, que muitas das vezes a gente acha que a gente está pensando uma coisa, um pensamento, está sendo levado por um raciocínio que ele é correto, mas é um gênio maligno que está ali operando na nossa cabeça. Isso é uma coisa, gente, polêmica, porque, ora, o que eu falei para vocês? Que esse é um período marcado exatamente pelo racionalismo e pelo ceticismo. Né? Só que assim, a gente tem que também ter uma noção, né, de que assim, século XVI, né, mais ou menos, por mais que a Igreja Católica não fosse tão poderosa, a Inquisição ainda estava ali, gente. Então ele tinha que também ter alguns argumentos que fossem baseados assim na fé, digamos assim, para que a gente não, para que ele também não fosse condenado, né? Ou ele não fosse questionado pela própria Igreja. E por um outro lado, quando a gente fala do rompimento de determinados paradigmas, né, ou seja, de uma ideia, de um pensamento, isso também não é de uma hora para outra. Né? Então, essa ideia do gênio maligno estava ali. Ela é polêmica, mas era uma coisa que ele defendia de algum jeito, exatamente para argumentar essa dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica? Você tem que, antes de qualquer coisa, duvidar de tudo. Agora, ele diz uma coisa nessa hora. A única dúvida que eu não tenho em relação a um pensamento, eu posso duvidar se eu estou dormindo ou se eu estou sonhando, eu posso duvidar se esse meu pensamento está sendo enganado pelos meus sentidos, eu posso duvidar, inclusive, de pode ter um gênio maligno ali me orientando aquele pensamento. Mas uma coisa eu não posso ter dúvida, que eu estou pensando. Então ele vai dizer que a única coisa na qual a gente não tem dúvida nenhuma é o pensamento. E é por isso que ele traz essa frase. Penso, logo existo. É o chamado cogito cartesiano. Então ele vai dizer isso, que o pensamento é a única coisa da qual a gente não pode ter dúvidas em relação à nossa existência, a de que eu estou aqui e que você está aí pensando. Então a frase penso logo existo, ela tem, né, primeiro, né, uma ideia mesmo em relação ao conhecimento, né? Ou seja, o pensamento ele é
a coisa mais, e a razão, né? Ela é a coisa, ela tem ela traz o que há de superior no pensamento, tá? Mas ao mesmo tempo ela também traz uma questão existencial do ser humano, né? O ser humano, ele é pensante antes de qualquer coisa, tá? Então, a frase penso logo existo traz isso como defesa, tá? E aí a gente tem um método cartesiano. Ok, então como é que eu posso verificar que um pensamento, que eu estou tendo um pensamento aqui, que esse pensamento ele é válido? É por isso que ele traz o método, né? O método cartesiano é um método dedutivo, onde ele tem 4 etapas de verificação de uma determinada verdade. Essas etapas, elas são divididas em primeiro é a regra da evidência. Só aceitar algo como verdadeiro desde que seja evidente. Aqui a gente tem uma distinção que o Descartes ele vai trazer das ideias claras e distintas, que são as ideias inatas. Então ele vai dizer que determinadas ideias nossas, determinadas percepções em relação ao mundo, a gente tem a partir de alguns elementos que já nascem com a gente. Então, por exemplo, ele vai dizer que a matemática, ela é o pensamento matemático, geométrico, ele é um pensamento inato, que já nasce com a gente. A gente já nasce com essa percepção, por exemplo, tá? Então ele vai dizer que qualquer ideia ou qualquer coisa só pode ser verdadeiro desde que ele seja extremamente evidente. A segunda regra é a regra da análise. Ele vai dizer o seguinte: eu tenho um pensamento, eu trago um determinado pensamento. Eu posso dividir esse pensamento, né, sobretudo se ele for muito complexo, em várias etapas. O método científico ele faz isso, né? A gente já viu, já teve uma aula onde a gente falou do método científico, né? Ele pega uma pergunta e ele divide aquilo ali. Tá? E se for isso, e se for aquilo? Né? Por exemplo, se a gente pensar aqui agora, a gente está vivendo, né, um grande momento da ciência em relação à vacina da Covid. Né? A gente está falando assim, a gente está na fase 3 da vacina, ou na fase 4. Isso quer dizer o quê? Que primeiro, né, você faz o quê? Tem um grande problema. Qual é o problema? Eu preciso descobrir uma vacina para a Covid-19. Então, o que eles fazem? Eles dividem essa dificuldade, né, em etapas. Né? A 3 é a regra da síntese. Eu divido em etapas. Mas que etapas são essas que eu divido? Então, ele faz, você divide primeiro pelos problemas mais simples, até alcançar os problemas mais complexos. Né? E realmente, né, se a gente pensar no método científico, é um pouco isso, né? Ora, como é que eu vou resolver um problema a partir daquilo que é mais difícil? Por exemplo, isso. É possível fazer uma vacina para a Covid-19? Sim ou não? Não, calma aí, mas essa resposta, eu primeiro tenho que. Primeiro, existe outras vacinas? 2, eu posso usar a tecnologia de outras vacinas para fazer a vacina para a Covid? 3, eu posso testar essa vacina? Então você vai indo para cada etapa, mas aí você vai o quê? Daquilo que é menor, né? Ou seja, daquilo que é menos complexo, para o final, né? Que aí a gente vai ter que responder perguntas mais complexas, né? Essa vacina, eu tenho que tomar ela todo ano? Cara, isso é uma pergunta muito complexa, que a gente não tem ainda como responder. Né? Mas eu tenho que primeiro responder a pergunta da vacina. Ela funciona? Ela é eficaz? Ela é eficaz em quantos porcentos? Em que situação ela é eficaz? Então, tudo isso são problemas que a gente vai dividindo. E a última regra é a regra da enumeração, que é realizar verificações completas e gerais para garantir de que nenhum aspecto do problema foi omitido. Ou seja, é voltar em todas as etapas. Ok, o que você fez? Só aceitar como verdadeiro algo como verdadeiro desde que haja evidente. Então, por exemplo, né, a vacina. É possível, né? Ok, pode ser. Regra de análise, dividir as dificuldades em tantas etapas, né, para resolver o problema. Aí você vai o tempo inteiro verificando, né? Sim, é possível. Como? Aí você pega uma tecnologia já existente. 3, a regra da síntese, né? Essa vacina é eficaz? Calma, eu vou primeiro testar em poucas pessoas para depois testar em mais. E depois, por último, a regra da enumeração, que é exatamente o que eu acabei de fazer agora. Você verificar tantas vezes for necessário o problema. Para ver se você não está deixando nada de fora. Eu testei essa vacina só em profissionais de saúde? Não, agora eu tenho que testar em mais pessoas.
Porque senão eu posso deixar de fora. O profissional de saúde pode ter um determinado perfil, uma determinada idade, e as pessoas mais velhas, as crianças, as pessoas mais novas, e as mulheres grávidas, né? Então, você vai verificando cada etapa para ver se você não está deixando nada de fora, tá certo? Esse é o método cartesiano. Bom, eu estou fechando, né, essa exposição para daqui a gente ir para o debate, mas assim, quando eu fui olhar agora, né, a filosofia moderna, pensar um pouco, né, os aspectos da filosofia moderna, eu achei, né, essa homenagem que foi feita há algumas semanas pelo Google. Às vezes, quando a gente entra no Google, naquela parte de busca, eles homenageiam algumas pessoas, né, a gente vê lá umas figurinhas e tal. E essa homenagem foi feita há algum tempo, né, algumas semanas, para esse filósofo ganense, ou seja, africano, chamado Anton Wilman, né, não sei se é assim se pronuncia, Amo. Ele é considerado o primeiro filósofo africano da filosofia moderna. Eu achei curioso, achei interessante trazer para vocês conhecerem, né? A gente não vai estudar a filosofia dele. Eu nunca tinha ouvido falar desse filósofo na universidade, nem na minha pós-graduação, né, de mestrado que eu fiz. Mas fazendo uma pesquisa sobre ele, o que eu achei interessante é isso, né? É a primeira história de vida dele, né? Ele foi ele e a família dele foram sequestrados, né, de Gana, foram levados para o continente europeu, passaram por vários países, né, vendidos como escravizados mesmo, e até que em algum momento da vida dele ele chega na Alemanha. E lá na Alemanha ele tem contato com o pensamento iluminista, né? Ele já era um homem letrado, né? O que era raro na época, né? Enquanto homem negro, né? De família escravizada, e ele se interessa sobretudo, né, naquele momento, né, pela filosofia do direito. Então, algumas das obras dele, por exemplo, sobre os direitos dos negros, mouros na Europa, né? Então, ele está pensando muito sobre isso, né, a relação da Europa com a população negra, né? Ele também vai pensar, né, algumas teorias, né? Então, tratado sobre a arte de filosofias com sobriedade e precisão, né? Então, quando a gente está aqui falando de uma filosofia que ela está preocupada com a matemática na filosofia moderna, então ele também está dialogando com isso, né? E por aí vai. Então, eu trouxe para a gente reafirmar uma coisa que eu falo sempre, né? Que quando a gente pensa no Enem, ou a UERJ nem tanto, tá, gente? Mas quando a gente pensa em vestibular, a gente fala da filosofia, né, e também do pensamento da história, muito marcado, né, nos últimos anos, né, por uma revisão disso que a gente chama de racismo epistêmico, né, que é esse racismo relacionado ao nosso conhecimento. Então, determinados autores a gente estuda muito, e outros autores a gente acaba não estudando. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Esses autores, recolocá-los, estudar eles, né? E pensar até quais são as influências desses pensadores, desses filósofos que são, né? E algumas filósofas também, né? Que são assim deixados de lado, mas que foram extremamente importantes e que influenciaram muito do que a gente pensa hoje, né? A gente já viu que René Descartes influenciou bastante, né? Ele, exatamente porque ele é considerado, né, o pai do método científico, né, e da ciência moderna, mas é legal a gente também olhar esses outros filósofos nesses outros lugares e que a gente não conhece por uma única razão, né, que é o resquício do colonialismo ainda presente na nossa vida, né? E como disse, né, ali naquela aula que ela deu no sábado, né, é parte de um racismo estrutural e que todo racismo ele já é em si estrutural, como lembra Silvio Almeida, tá bom, gente? Vou parar aqui de gravar.